No ar, Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. O ritmo acelerado da cidade não precisa ditar a forma como você vive. Para nós, da Pereira ao Vim, qualidade de vida é inegociável. E é por isso que te convidamos a conhecer nosso novo empreendimento, Residencial Alto do Castelo 2. Imagine viver com sua família em um cenário encantador, clima agradável e vista deslumbrante, onde dá para aproveitar bem todos os momentos sem pressa. No alto do castelo, a vida sopra a seu favor. São lotes a partir de 308 metros quadrados para você construir a casa dos seus sonhos em um residencial fechado com espaços de lazer e bem-estar numa das regiões mais valorizadas da cidade. E o pagamento é facilitado, direto com a construtora. Sua nova vida te espera no Residencial Alto do Castelo 2. Pereira ao Vim. Sonhamos mais, construímos mais. Cartão de Visita News. Fala, doutor, como vai? Vou chamar de você. Vou chamar de você. Você tem cara de garoto, pô? Eu não tenho, não, mas pode chamar de você. Não sou uma pessoa de formalidade, não, viu, Zacarias? Mas Te chama de Zacarias ou de Pagnanelli? Pô, você sabe que Pagnanelli também era um nome de guerra na faculdade, viu? Ah, não, sobrenome forte, né? Todo mundo me conhece como Zacarias. Aí você fica à vontade. Deixa eu só apresentá-lo e fazer um comentário no início, como sempre. Claro. Eu quero agradecer pelo conteúdo, porque você é um cara que representa uma classe que eu costumo dizer que nós vivemos um celeiro jurídico hoje, e eu acho que é uma luta, né, você defender a ordem, principalmente em cidade do interior, que também as coisas são muito mais complicadas, tem que estar se relacionando com todos os estados, principalmente com São Paulo, que é o estado de São Paulo. Eu estou com o doutor Alexandre Nutti, que ele foi muito bem indicado para que eu o entrevistasse. Advogado desde 1990, ele é mestre em Direito de Obrigações e Internacional. É isso ou não? Sim, pode me corrigir. Não, o mestrado que eu fiz foi na Universidade Paulista, na Unesp. Ele é Direito Obrigacional Público e Privado, mas minha dissertação, a ênfase foi em Direito Internacional Público. Bom, é professor e coordenador do curso universitário de Direito. Isso. A sua especialidade é essa também ou não? Você é aquele que faz tudo? Não consigo. Eu admiro muito os advogados que fazem. Eu ministro a disciplina de Direito Internacional e sou coordenador aqui da Unip, em Ribeirão Preto. Atuo na área, basicamente, de direito civil, né? Mas existem muitas questões de direito internacional ligadas à área de contratos, exportação, importação. Então, é por aí que eu tento navegar. Eu queria saber o seguinte, você falou que é coordenador da Unip, né? Quem é o dono da Unip? O dono da Unip, a mantenedora da Unip é a Supero, mas o majoritário é o professor Dr. João Carlos de Gênio. Você conhece ele pessoalmente, não? Sim, já tive a oportunidade de encontrá-lo umas 3 ou 4 vezes e conversar com ele. Já faz tempo, com a pandemia faz tempo que eu não vejo ninguém, né? Quando eu comecei a fazer o programa da Tati, né? Porque eu vim de um grande grupo, que inclusive a Tati hoje, ela tá bem afinco na área de comunicação, que hoje a que mais cresce, a sexta que mais cresce hoje na área de comunicação, e eles estão envolvidos na Record. Eu fiquei 15 anos como diretor institucional lá e fiquei 5 anos como diretor institucional do Grupo Bandeirantes, que inclusive também está ligado na rede. Mas eu tive muito contato, estou te falando coisa de 20 anos atrás, com o Digênio. E aí eu mandava, ele e naquela época tinha uma questão muito política e tal, então eu que os atendia
na TV. Doutor, o senhor também foi diretor tesoureiro da OAB, ainda continua mesmo como presidente ou não? Assumir a área? Eu fui tesoureiro, né, da OAB de Ribeirão Preto na gestão passada, do triênio de 2019 até 2021. O presidente era o doutor Luiz Vicente. E eu me candidatei à presidência da OAB com uma chapa naturalmente apoiada pelo Luiz Vicente, né, professor também, meu grande amigo. E a gente teve sucesso na eleição aqui em Ribeirão Preto. Então, de tesoureiro, agora eu sou presidente. Meus colegas de administração agora, o doutor Alexandre Silveira, que era o secretário-geral, hoje é vice-presidente, a doutora Thaís Busato, também é professora universitária, foi minha aluna, o Alexandre também foi meu aluno, e no cargo de secretária-geral, o Leandro César e a Viviane, os cargos de secretário-geral adjunto e tesoureiro. Agora é o Leandro César que cuida do dinheiro. Eu participei muito até ajudei bastante na área institucional, na TV, nas eleições da Ordem de São Paulo, quando era o Flávio Durso, Marcos da Costa, esteve comigo várias vezes. Inclusive, olha, para que você saiba, eu tinha um programa chamado Cartão de Visita na Record News e na Record Internacional. Eles chegaram a gravar comigo várias vezes. O que é engraçado, que eu percebo, eu estava olhando inclusive os seus posts aí, é uma eleição como outra qualquer, não é política, né? Mas tem no fã daquela disputa de vamos brigar pela classe e tal, fica aquela coisa me parece que inclusive nessa atual gestão que você está agora como presidente, eram 4 chapas disputando, né? Primeiramente é muito importante que quem representa a classe, e mesmo outros advogados, tenham espaço na mídia para a gente poder explicar algumas questões, né, jurídicas para a população e explicar também e se expor aos colegas, tudo isso. O doutor Durso foi presidente por 3 vezes, né? Foi um recorde, nunca ninguém conseguiu. Depois veio o Marcos da Costa por 2 vezes. O Marcos eu conheci também, conheço, vários amigos em comum também. A eleição da OAB, ela não é como qualquer outra, mas ela é tão disputada como qualquer outra, com algumas características da classe, né? Aqui em Ribeirão Preto realmente foram 4 chapas, e foi inédito também, já tinha havido com 3 chapas, mas dessa vez foram 4 chapas aqui em Ribeirão Preto. Eu acho que para a seccional também foram 4. Então, foi disputado, sim. Mas no final das contas, mais no interior, né? As pessoas se conhecem, né? E a disputa é acirrada, né? Todos querem a mesma coisa, né? Ou fazer o melhor. Só que cada um compreende que o caminho é um ou outro, né? E aí o eleitorado que é qualificado, que são os advogados, escolhe talvez quem tenha a melhor condição de levar os projetos à frente e representar a classe por 3 anos. Eu percebi que você é um cara que tem pelo que eu pesquisei, até você me mandou a gente conversou numa mensagem ontem, falou, não, você pode me perguntar, a prerrogativa é sua como jornalista, você não queria nem interferir e tal, porque a gente sempre pede, olha, o que é importante para você falar, até porque o nosso editorial sempre foi institucional. É sempre bom falar o que faz de bom, né? E eu acho que isso acaba induzindo, entendeu? Se você falar toda hora que for ruim, você acaba induzindo também do lado contrário. E eu vejo que você... te chamo de Nuti também, ou não, aqui em Ribeirão? Pode me chamar de Nuti, todo mundo me chama de Nuti. Então, doutor Nuti. Doutor Nuti, não, professor Nuti. Não, professor não, você não foi meu aluno, pô. Então, o que acontece? Você tem idade para ter sido, mas não foi. Verdade. Mas a questão é a seguinte, eu vejo que você tem em todos os seus depoimentos, as suas entrevistas, você fala que não quer que vire, que a ordem, que eu acho que tem que preservar mesmo, até porque nós vivemos um celeiro... Bom, isso vem do governo federal até para cá. Em tempos de pandemia, tudo se mudou. E a gente vai falar sobre isso, que também existe uma intenção que eu sei que vocês querem. Eu tenho entrevistado vários juízes, promotores de justiça, e a gente sempre fala sobre isso, a questão de atender a parte, e se é a mesma coisa, uma audiência via internet, entendeu? A gente sempre fala sobre isso. E eu sei que é uma luta que você está tentando aí, porque é bem diferente você está
presencial. E você fala o seguinte, que você quer juntar a classe, parou ali a disputa, vamos juntar a classe, vamos parar de criar, e também não virar um celeiro pessoal ou uma questão política. O que você quis dizer com isso? Não, é o seguinte, eu penso que tem como característica, e que não tem, procuro ter, evitar embates, né? Eu acho que o litígio, o contraponto, isso é muito importante, tem que ser, é natural do advogado. Mas o que eu quis dizer com isso é que essa polarização que é evidente, né, no cenário político, até social, e que ele não pode invadir a ordem dos advogados. Isso eu acho que penso que acabou acontecendo. Não é? Tanto é que, terminadas as eleições, né, assim, todos, né, de todas as chapas são conhecidos, amigos, uns mais próximos, outros menos próximos. O doutor Jorge Marques foi colega de turma do meu pai, não é? Então, o Anderson, que foi candidato a outra chapa, foi meu aluno, né? E assim vai, né? A Maria Eugênia participava, ainda está na nossa gestão. O doutor Gastão é amigo de dentro de casa, da família. Então é isso, né? É esse enfoque que eu sempre quis ter. Debater as ideias. Claro que a campanha naturalmente vai acirrando, tem apoiadores, o pessoal fica inflamado, tem jovens advogados, então é muito interessante. Mas terminada a eleição, o que tem que acontecer é isso, terminou naturalmente, quem não venceu fica chateado, quem venceu tem que ficar feliz, mas não pode, tem que saber ser vencedor também, né? Então é isso, essa minha, que eu busco ter essa característica de concórdia. Eu sou aquele advogado que não gosta do litígio judicial, inclusive. Eu gosto de resolver tudo extrajudicialmente, acordo, composição. Você acha que eu sempre falo isso para juiz e promotor, quero te perguntar como advogado. Até, inclusive, uma promotora, semana passada, falou, Zacarias, eu queria que você entrevistasse uma advogada que é ligada a essa área. Eu falei, doutora, não é o perfil do programa. Então, eu estou te entrevistando, quero que você saiba disso, até porque por uma questão institucional, porque você defende uma classe, é normal isso, faz parte desse nicho do nosso editorial. Então, eu queria te perguntar o seguinte, essa questão de quebrar, a gente ouve, inclusive a gente vê isso na faculdade, você ouvia falar há muitos anos, a gente fala muito sobre isso. Você é daqueles caras que é melhor um mau acordo do que uma briga, não? Isso é um adágio jurídico tradicional, né? Há situações que não tem jeito mesmo, vai para o litígio, né? Vamos na área penal. Até hoje em dia, no começo do processo, em determinada fase, é possível fazer acordo de não persecução penal, aquelas relações premiadas, acordo de leniência, que não deixa de ser uma possibilidade consideravelmente recente para evitar o segmento do processo. Então, isso é importante. Na área trabalhista, é muito difícil, não atuo tanto nessa área, que haja uma composição prévia a uma ação judicial. Mas é muito fomentada a composição, né? Mas várias outras áreas, é possível antes de ingressar com a ação, tentar fazer uma interlocução com a outra parte, com o colega da outra parte, e entender que a ação judicial, ela tem como finalidade obter um resultado, obter justiça, ela não pode ser um fim em si, né? Então, tudo que é possível evitar o litígio judicial, até porque tem muitos processos, é salutar. Porém, a gente sabe que em situações que não há consenso, tem que se ingressar com as ações, né? Então, o meu pai, já falecido, ele não falava isso, que melhor um acordo que ele falava isso também. Mas ele falava assim, foi para o fórum, não presta mais. Só que ele injetava na área também, área civil, área empresarial. O que ele queria dizer com isso, os da geração dele, né? É que depois que começa a ação, já existe uma demora natural e tudo isso. E se conseguir compor, né? Isso o advogado também é um outro adágio, que o advogado é o primeiro juiz da causa, realmente, é o advogado que vai analisar e ver qual é o direito do cliente dele, e se o direito não é tão bom ou se é bom, e verificar se aquilo deve ser levado à frente judicialmente ou não. Então, é isso, né? O direito não é o direito, ele não é um fim, o processo, perdão, não é um fim em si, é um meio de se alcançar o direito. Então, os meios de solução de litígio, tem o processual, né? Esse processo, mas tem composição, tem arbitragem, tem um monte de modos.
e todas elas o advogado participa. Doutor, o senhor como presidente agora, eu entendo que até pelo teu perfil, você é um cara que quer tentar agregar os advogados, quer que eles sejam mais participativos na ordem. O que também você pretende sobre isso? A OAB em Ribeirão Preto, os advogados são bastante participativos, né? Vinham sendo, e o que naturalmente atrapalhou um pouco ou bastante foi a questão da pandemia. A rotina dos advogados mudou muito, e essa rotina ainda não é definitiva, como está estabelecida, e será, né, naturalmente evoluindo para ver uma rotina um pouco mais sem tanta alteração. Os eventos que nós temos na Ordem dos Advogados do Brasil, em Ribeirão Preto, penso que eles terão, a partir desse momento de retomada, uma importância singular, que nunca houve, né? Eu sei que você é muito jovem ainda, mas os advogados, eles se encontravam no fórum, né? Cidade pequena, você ia ao fórum, pegava um processo, encontrava o advogado mais velho, mais experiente, não mais velho, assistia uma audiência que estava acontecendo ali, trocava uma ideia de um caso, e tinha tudo isso. Com a vinda do processo digital, isso já vinha diminuindo. Mas com a pandemia, passou tudo praticamente para digital. Então, nós não vamos mais ao fórum. O processo está à disposição na tela. Não todos, mas a imensa maioria. E sobrou, então, as audiências, que ainda estão sendo realizadas, em grande maioria, online. Então, a congregação, que eu digo no sentido de convivência, troca de experiências, como eu tive quando comecei, que era natural, no fórum, no centro da cidade, tomando café, na Única, aquele negócio, o único lugar possível de troca de experiências, que eu imagino, não o único possível, mas um dos mais importantes será na OAB. Então, por isso que tanto eventos culturais quanto eventos sociais me parece que serão muito importantes. Então, é isso que a gente quer. Os advogados são congregados, mas a gente quer que os advogados se encontrem, né? Então, desse encontro surgem parcerias, o advogado que tem um escritório maior conhece um advogado mais novo, que tem interesse, assim vai, como era a vida antigamente. Mas o ambiente forense de presença física forense, vai diminuir. Mesmo com o fórum aberto agora, a gente ia ao fórum 2, 3 vezes por semana. A gente vai agora uma vez por mês e olha lá. Porque você é daqueles caras que... Eu comento isso também com as autoridades, com o juiz aqui, desembargador que eu entrevisto. Você é daquele cara que, quando o juiz está que vira uma terceira pessoa, quando vai para o fórum, já tem uma pessoa ali para avaliar os autos e ouvir as partes. Você acha que estando presencial, conversando com a autoridade que vai decidir, ou que vai dar a sua opinião, você acha que a presencial a convicção é muito mais apurada? Bom, quem é o receptor da prova é o juiz, né? Talvez ele possa dizer, ou ela, né, possa dizer como prefere. Eu penso que tudo que acontece tem um lado positivo e um lado negativo, né? Nada só tem positivo, nada só tem negativo. Essa vinda muito rápida, né, da tecnologia para o processo, essa mudança de rotina, teve aspectos positivos. Vamos lá. Se verifica que não precisa tanto mais de espaço físico para que exista fórum. Foram criadas varas totalmente digitais, em tipos de ação, por exemplo, execução fiscal. Raramente não tem audiência num negócio desse. É papel, escrito, papel não, é tela, agora é PDF, né? É só a parte documental. Então, isso foi muito bom, né? Os escritórios tiveram economias de despesas fixas, porque não precisa de tanto espaço mais, se instalou home office, teve colegas que se deram muito bem com home office, teve outros que não, que precisam da ida ao escritório, e assim por diante. Mas veja, tem lados bons, bom e ruim. Na questão do juiz avaliar a prova, principalmente a prova testemunhal, me parece que é muito relevante essa colheita pessoal, principalmente nas ações de direito do trabalho, direito trabalhista, onde a prova testemunhal ela é muito forte. Isso, como disse, não atuo na área, mas eu recebo essas informações de vários colegas que atuam. Minha função é ouvir, né?
Os colegas que atuam na área criminal, eles não se ressentem tanto da audiência presencial. E até mencionam que para eles foi muito importante, porque se muitas vezes tem que se entrevistar com um cliente que está preso em outra cidade, ele não precisa se deslocar até lá, né? Existe uma estrutura hoje que o cliente, né, que está preso, ele tem uma sala, né, fechada, toda preservada, para ele conversar com o seu advogado. Então, isso permite diminuição de custo, né? As sustentações orais nos tribunais, nós tínhamos que nos deslocar até São Paulo, o cliente tinha que arcar com essa despesa, hoje dá para se fazer dos escritórios. Então, há aspectos positivos e aspectos negativos. Porém, o que se tem que caminhar é que aquela rotina de acesso do juiz do advogado ao juiz, do advogado ao serventuário, eu não sei como funciona o sistema do juiz com o serventuário, ele tem que praticamente espelhar o que acontecia na realidade. Então, um exemplo. Eu quero despachar com o juiz, que é importante conversar com o juiz, uma questão que é relevante, que tem que ser explicada, uma determinada urgência. A gente ia ao fórum, esperava o intervalo de audiência e conversava com o juiz. Ele despachava, recebe. Hoje, como o juiz muitas vezes não está fisicamente no fórum, se tem que agendar para despachar, né, com o juiz. Até aí tudo bem, só que muitas vezes demora essa interlocução para que o gabinete coloque o juiz em contato com o advogado. E aí o advogado fica um pouco desesperado, porque na verdade ele não está defendendo a ele, defendendo o cliente. Então, alguns avanços vêm sendo piloto aí, né? No INSS chama balcão virtual. Eu não sei nada de direito previdenciário. Mas o que me comentam, e na Justiça do Trabalho também tem, é que como se fosse uma tela aberta dentro do cartório. Você espera a sua vez para ser atendido, você conversa com o serventuário, fala, aquele processo meu, assim, essa coisa a gente faz, juntei já a petição, daria para fazer isso, ou para fazer aquilo, está faltando, tal documento saiu errado, né? Ou quando quiser entrevistar com o juiz, tem esse canal direto. Então, isso tem que melhorar, porque realmente com a pandemia perdeu, né? Com o isolamento, com tudo isso. Então, tudo tem aspecto positivo e negativo, né? Torçamos para que essa situação, dizer excepcional, mas excepcional de 2 anos e tanto, caminhe para o final e se encontre um equilíbrio, né? Um equilíbrio entre a necessidade de contatos pessoais e não pessoais, não físicos, mas que sempre haja a possibilidade rápida e plena do advogado ter acesso ao juiz. Bom, presidente da Ordem Subseção Ribeirão Preto, eu sei que você é um cara, pelo menos o que a gente levantou, você é um bom administrador. E também tem uma qualidade. Já não sei, é o que falo. Tem uma qualidade que eu acho sensacional, até porque que não é centralizador. Porque o cara que é centralizador ele é inseguro, as coisas não andam. Em treinamento, em comportamento, a gente aprendeu muito que, às vezes, um gestor, dentro de qualquer empresa, ele afunda o barco se ele for um cara centralizador e não deixar a coisa andar e as pessoas crescerem profissionalmente. Eu queria que você falasse um pouco disso, que eu ouvi muita gente falando sobre isso, sobre você, sobre isso. Bom, tem um dizer que quem fala de si mesmo é um tolo, né? Eu acho que em comportamento nós temos que falar um pouco da gente. A gente tem que fazer o nosso... Sim. Tem gente que fala, porque é arrogância. Não. Eu acho que em comportamento você tem que fazer um pouquinho o seu marketing. É obrigado a falar. Desde que você vai provar isso. Mas é importante falar, porque você compromete, é importante. Vamos dizer do que eu procuro melhorar, né? Procuro conseguir. Eu tive realmente melhorei muito, aprendi muito na função de coordenador pedagógico, né? Não é uma função administrativa, mas de qualquer maneira você administra, né? Corpo docente, corpo discente, toda uma parte burocrática, acadêmica. Então isso eu aprendi bastante, inclusive porque eu fui coordenador, né, adjunto antes, a gente vai aprendendo. E na universidade você também tem contato com professores de administração, vê como os outros coordenadores fazem. De administração, naturalmente, é um espetáculo. E assim vai. Então, o que eu aprendi e procuro colocar? Regras muito claras,
atribuições muito claras, e esse termo que eu aprendi a gostar, de coordenador, né, que é muito importante, eu aprendi muito com isso, porque coordenador é aquele cara que ordena junto, né? Coordena. Por que isso é importante eu dizer? Porque quando eu comecei como coordenador de curso de direito, o corpo docente, mais da metade, era mais experiente que eu, tinha mais titulação que eu, eram mais experientes que eu. Então, nesse momento, e a gente não aprende só com os mais experientes, aprende muitas vezes com os mais novos. Então, a gente fazia, coordenava, falou, gente, a pauta é essa, nós temos essas limitações por causa disso, 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 e minha sugestão é essa. E aí o pessoal ia debatendo, se chegava a uma síntese, mais ou menos, não digo de consenso, claro que sempre um queria de uma maneira ou de outra, mas aí aquela decisão sai legitimada. Então, tudo isso facilita que o que foi decidido seja implementado. Então, na OAB, eu penso que é a mesma coisa. Nós temos uma, entre aspas, né, uma mão de obra, não é, né? Os colegas todos que vão atuar, que querem atuar em benefício da ordem, naturalmente, em decorrência da advocacia e da cidadania, são pessoas extremamente qualificadas. A tarefa que se dá a eles é muito aquém das suas capacidades. Então, não há sentido centralizar. O que se faz, a gente está estruturando, não, né, nós ganhamos a eleição, mas vamos estruturar o funcionamento com as pessoas que nós vamos designar e se colocaram à disposição para cargos-chave, e vamos criar um sistema de administração da casa, não que vai funcionar sozinho, mas que não vai precisar do presidente para, não digo quase nada, mas para não muitas questões, né? Então, eu, como tinha a função do tesoureiro, eu cuidava da parte patrimonial, a estrutura da casa e tal. Isso o Leandro agora vai fazer, aprendi com isso, e falei, tive dificuldade nesse aspecto, então estamos montando uma outra estrutura com outros colegas para desafogar um pouco o tesoureiro. Então é isso que eu penso, você tem que encontrar as pessoas, dar condições para que ela exerça a função dela, porque por mais qualificado que seja, se a pessoa não tem, você não dá instrumentos para ela fazer, ela não vai conseguir fazer, não é? Procurar estimular, e o mais importante, ouvir. Né? Porque quem está no dia a dia de qualquer administração, de qualquer função, aquela atenção que você tem a muitas coisas, eventualmente, e porque você não vê de fora o que você está fazendo, o que a sua entidade está fazendo, te leva talvez um vício ou uma não percepção do que pode ser melhorado. Então, todos os colegas que eu encontro, né, então, esse cliente tem mais liberdade, eu falo o seguinte, olha, e o que eu posso ajudar no tipo, tem essa comissão, não, mas isso eu não quero, então você vai fazer o seguinte para mim, tudo que você vê de errado, você me fala. Então, isso está ruim, isso podia melhorar, está com falha ali, né, e procura a gente, né, antes de ir para a rede social, chutar o pau da barraca, que o pessoal faz muito hoje em dia, né. E na advocacia, os grupos são os grupos mais fechados, aí não tem tanta repercussão. Mas isso que a gente pede, ou seja, quem enxerga onde pode melhorar, pode elogiar o que foi feito de bom, e inclusive encontrar soluções, muitas vezes não é quem está na administração, é quem está de fora. Né? E nesse caso nós temos uma quantidade de advogados muito grande e de diversas áreas, diversas características, que somando tudo isso, me parece que a gente chega num bom lugar. Bom, já que você falou que é difícil a gente falar da gente, só para complementar um pouquinho mais... É isso que eu acredito, né? Isso que eu tento fazer. Se eu consigo ou não consigo, aí eu já não sei. Não, eu sei, tudo é difícil, a gente tem que ter... não tem como você não depender de outros, sozinho ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Tem que somar experiência. O advogado é o cara mais... depois eu tenho mais história para te contar, e eu queria ouvir sua opinião sobre isso, né? Porque às vezes por uma questão de sobrevivência, um colega acaba criando uma dificuldade para dar facilidade. Essas coisas que no direito precisa acabar. Acontece muito isso, aí acaba se trocando de advogado e tal. Eu acho que o cara tem que ser... Eu queria te perguntar, já que você falou essa questão de falar de mim e tal, eu ouvi também um depoimento, inclusive acho que foi do seu vice,
para a ordem, dizendo que você é um paradigma profissional e ética. O que ele quis dizer com isso? Isso pergunta para ele, né? Poxa vida, né? Eu tenho outros paradigmas profissionais e éticos, eu procuro ser, nunca tive nenhum problema em nada, né? Ético em relação a isso. Venho de família, né? Família. Meu pai se tornou advogado depois de mais velho, depois de um outro exercício profissional. Eu procuro exercer a profissão com honestidade, né? Procuro dizer a verdade para o cliente, menos a verdade que eu entendo, isso que dá para fazer, isso não dá, e é isso que eu procuro fazer. Agora, eu tenho certeza que todos os outros colegas procuram agir da mesma forma. E o que é importante, né? Errar na vida todo mundo erra, né? Não é porque eventualmente um colega ou outro, às vezes, e isso acontece muito, não é nem por má fé, nem por nada, é por inexperiência, por estar passando por um momento um pouco conturbado na vida, a pessoa às vezes comete algum deslize, entre aspas, ético, né? Isso não é para crucificar ninguém, se verifica a extensão do que aconteceu, se for possível orientar, e para que não mais aconteça, dar uma reprimenda mais tranquila, é o que a gente procura fazer. Você tem que sempre, né, as pessoas, tem que acreditar que as pessoas podem melhorar. Que tem que ter uma oportunidade. Tem que ter oportunidade, né? Mas se dá oportunidade, bom, essa decisão isso não é do presidente, né? É da própria estrutura da ordem, é toda. Tem cada a estrutura é toda regulamentada pela lei, do que eu acredito, né? Então eu não gosto muito de apontar, assim, quando alguém eventualmente não anda tão bem. E o que é importante também é a gente não decidir nada muito rápido, né? Hoje em dia tem essa. Você que trabalha na comunicação e mídia, dependendo do que acontece, o pessoal nem viu direito todos os fatos, nem ouviu ninguém, assim, eu digo, não os jornalistas, que são pessoas, mas as pessoas, o cara está condenado em 30 segundos, né? A pessoa está condenada em 30 segundos. Então, isso é muito ruim, acho que não deve ser feito, né? Tem que dar tempo ao tempo, procurar entender o que aconteceu, ouvir todas as legitimidades, para eventualmente depois formar um juízo de valor. Você sabe que, até como jornalista, há muito tempo nesse meio, eu estou 22 anos, e sempre na área institucional, e as informações chegam, porque a gente é ligado eu quero até te explicar, a televisão, a comunicação, a televisão em si, ela é um tripé, entretenimento, jornalismo e administração. E, por incrível que pareça, não se conversam. É uma maior briga de vaidade que existe, fora agora que as coisas estão mudando. Então, a área institucional sempre falava com o dono, então as informações chegavam, tinha que falar com o dono, que é o presidente, para poder solucionar. Hoje, para você... Eu tenho um pouco de... Eu sou um jornalista que tenho medo. Eu vou até te perguntar. Tenho medo, porque tem muito cara que recebe a denúncia, vai para cima, não checa, tal. Hoje, para você ter uma ideia, eu recebi 2 denúncias muito grandes. Eu pedi para o pessoal do jornal, para a redação checar, e já indiquei uma advogada que é jornalista, trabalha comigo e é do direito médico. Isso até eu vou te perguntar também a questão do direito médico, se você ouviu no seu tempo nessa última gestão dentro da ordem, se teve muito problema com a questão do direito médico por causa de tempos de pandemia. E também eu tive uma denúncia que eu tive a liberdade, é bom isso, jornalista que tem, até você faz parte disso hoje, de você falar e de eu ligar para um promotor público e falar, olha, é informal que eu vou lhe perguntar. Entendeu? Saber, olha, você já ouviu falar alguma coisa sobre isso? Eu já estou, é informal, mas eu já estou checando para saber qual caminho tomar. Então, assim, chegam coisas que são absurdas. Se você for com o pé no peito, você não sabe o que pode acontecer, que foi o que você acabou de falar. E outra, você tem uma rede social por trás que pode te incriminar em 2 minutos até você provar que não é verdade, a tua reputação já foi. Eu queria que você me falasse sobre isso. Bom, você abordou alguns temas, eu vou falar, se eu esqueci de alguns, você, por favor, me lembre. Você falou depois, até você provar que a reputação já foi, tem uma figura que a gente usa nos processos jurídicos, que é a figura do travesseiro de penas. Depois que o travesseiro estourou e voa pena para todo lado, você não consegue pegar todas as penas e colocar de volta no travesseiro. Então, as redes sociais, assim, como diz, tudo tem prós e contras, né? A rede social é sensacional. Não houvesse, eu não te conheceria, não teríamos essa possibilidade. Encontrei amigos que muito tempo eu não via.
Assim, então, na verdade, é um meio de comunicação. Se me permite, se falar alguma besteira, você me diga. É Não, um meio na, de comunicação. Agora, na realidade é uma é a mesma concessão, coisa não que é você dar uma é, televisão para um louco. Quer dizer, não é, vai, né, uma pessoa, mas não louco, mas uma pessoa assodada, né, despreparada. é. Então, os canais de comunicação hoje, que antes eram exercidos um pouco mais com exclusividade pelo jornalismo, e aí davam um filtro mais importante, uma metodologia e tal, e as informações que chegavam às pessoas tinham, na verdade, várias interpretações, né, várias informações, mas tinha um arcabouço profissional. Então, hoje, as informações vêm de tudo quanto é lado. E ainda não existe muita cautela de muitas pessoas em receber a informação e se acalmar, procurar outras fontes, procurar ver se aquilo tem razão de ser, e se afoba em dar uma opinião, né? Então, não sei se você concorda comigo, mas hoje em dia as pessoas dão muita opinião de tudo, né? Tem pessoa especialista de tudo, tem especialista de plantão para tudo quanto é coisa. Então, isso não digo das pessoas que são efetivamente formadas especialistas, né? Cheio de curioso, aí, dando palpite de tudo. E essas informações vão reverberando. Então, nesse aspecto, esse desenvolvimento tecnológico ele é ótimo, que permite a comunicação. Mas também simplesmente é um caminho de que a voz ou o pensamento de alguém propague. E isso pode ter efeitos bons ou ruins. Então, o que é importante é que todos tenham, né, essa massa crítica de informação e procurem, né, ter acesso a vários meios de informação para depois tomar suas opiniões. E também tomar um pouco de cautela nas informações que vão né, proferir aí por todos os meios, porque essas considerações, muitas vezes mais incisivas nas redes sociais, muitas vezes geram até processos judiciais, né? Gera alguns problemas aí que não é muito bom experimentar. Eu queria te perguntar, até em cima do que você está respondendo, bom, essa questão de aparecer especialista para tudo quanto é lado, isso é uma experiência que a gente tem. Porque eu acho que o cara, tem muita gente que não tem vivência de rua, de trabalho policial e tal, e fica dando opinião sobre segurança pública, entendeu? Por mais que você tenha um estudo técnico para entender como funciona, você não tem a vivência. Isso é ruim em certo ponto, porque você não andou no dia a dia, você não foi jornalista policial, você não foi policial para dar opinião. Isso tem um sentido e há realmente algumas reclamações sobre isso e tal. Mas eu queria te perguntar essa questão, o que você acha da liberdade de expressão? Até que ponto a gente pode chegar? Porque liberdade, você dá a sua opinião, você pode dar, mas tomar cuidado com as tendências, né? O que a Constituição diz é que é garantido a liberdade de expressão, né? É vedado o anonimato. Então a pessoa tem que dizer, né, se apresentar. O que aconteceu mais recentemente, né, e está em debate ainda, né, é se isso tem limite ou não, né? E essa liberdade de expressão que foi mencionada, ela é do jornalismo, mas é das pessoas em geral. Quando isso foi feito, imagino na Constituição, foi justamente para que os veículos de comunicação não sofressem mais cerceamento como sofreram na época da ditadura. Então, é garantida a verdade de expressão, então, portanto, você pode escrever o que você quiser no seu jornal, falar o que quiser no seu telejornal, porém, né, existe a responsabilidade sobre isso. Só que o que se verifica é que essa liberdade de expressão ela não pode ser absoluta ao ponto de disseminar algo deletério, algo prejudicial, né, indefensável, né, à luz dos melhores preceitos constitucionais e assim por diante. Então, a liberdade de expressão, até quando eu falei com você, eu falei, fica à vontade, pergunta o que você quiser, eu quis dizer que eu respeito a profissão do jornalista e a sua liberdade plena de expressão e de entrevistador. Então, o que se debate, o Supremo está encaminhado nesse sentido, e também é uma discussão muito polarizada pela sociedade, né?
Os advogados veem isso, a classe jurídica vê isso com outro enfoque, mais técnico, se existe algum limite. Não existe direito absoluto, né, no ordenamento brasileiro. Então, todo direito ele pode ser limitado, né, na medida em que ele avança sobre algum princípio básico da nação, né? Que eles chamam das cláusulas pétreas, do que mais é fundamental para a sociedade brasileira. Então, é nesse sentido que eu compreendo, né? Eu penso que a maioria das pessoas compreende. Tudo na vida tem que ter limite, né? Não existe nada ilimitado. O ser humano é o único que precisa de limite, dos outros animais aí que existem. Vamos falar um pouquinho que se falou muito na sua campanha, que o doutor Luiz Vicente preparou muito e tal. Fala um pouco dele, que eu acho que tem alguma relação profissional ligado à ordem aí. O que você pode falar? O Luiz Vicente, ele foi, né? Ele foi galgando os degraus da ordem. Ele foi secretário adjunto, depois foi secretário-geral, foi vice-presidente, depois presidente. O último mandato dele, sem ser esse agora que terminou, foi no início dos anos 2000. O Luiz Vicente é uma pessoa muito, muito querida, muito carismática, muito aberta, né? Muito agradável. Então, ele, quando nós fomos montar essa chapa, né, essa chapa que foi a da última gestão, que ele me chamou para ser tesoureiro, foi o momento certo para ele retornar à ordem, porque ele tinha uma experiência já de uma outra época, porém ele não se afastou da jovem advocacia, porque ele também é professor, né? O Luiz Vicente é o decano lá da Unip. O Luiz Vicente é professor se eu sou há 18 anos, acho que ele é mais de 30 anos, professor. Então, ele conhece as gerações todas da advocacia. Tanto a geração anterior a dele, naturalmente a dele, e as que vêm depois. Eu ainda tive o privilégio, nessa minha faixa de idade, 55 anos, de também conhecer essas outras gerações, né? Então, acho que talvez por isso até que ele tenha compreendido que eu poderia ser o sucessor dele. Então, me indicou, o grupo entendeu que deveria ser eu para encabeçar a chapa, né? Então tem sempre essa figura do presidencialismo, quem é a cara da gestão, mas na verdade é uma chapa de 5 pessoas com mais umas 5 ou 10, assim, que carregam o piano lá na OAB. O Luiz é um cara sensacional, é uma figura, viu? Você precisa entrevistá-lo, é muito bom. Ele é muito bom. Para quem está nos assistindo aqui, eu estou com o doutor Alexandre Nutt, ele é o atual agora, do triênio, presidente da Ordem da Subseção de Ribeirão Preto. Eu quero dizer que nós temos o apoio cultural do Grupo Pereira Alvim. A nossa entrevista estará hospedada no portal Cartão de Visita News R7, estará no portal da Rede Brasil de Televisão, estará no Correio do Papagaio, no sul de Minas, e, obviamente, no Grupo Tati de Comunicação. E essa entrevista será transmitida na próxima quinta-feira, 0h, e no domingo, às 11h30 da manhã. Você fez um comentário na sua campanha que houve muita confusão na disputa do cargo de presidente. Que confusão é essa? Confusão do que você disse? Não, em algum momento você estava dando uma entrevista e falou, não, é que houve muita confusão para 4 chapas, houve muita confusão para a disputa da presidente da ordem. Que confusão foi essa? Ou foi eu não lembro de ter... Eu não lembro da expressão confusão, assim, né? Eu acho que houve confusão. Não sei em que aspecto seria, né? O eleitorado não se confundia, sabia qual eram as chapas e qual eram os integrantes, né? O que houve, na verdade, como são 4 chapas, a campanha ficou mais corrida, né? Porque era todo mundo correndo atrás do mesmo eleitor. Então, nós tínhamos que visitar os escritórios, todas as chapas iam, né? Então, mas, assim, na eleição foi tudo muito tranquilo, né? Tranquilo. A eleição da OAB tem algumas questões, assim, meio pitorescas, né? Eu sou advogado. Tem boca de urna, né? Tem boca de urna. Quando a gente vai pedir voto na boca de urna lá, a primeira vez que eu me candidatei a tesoureiro também, numa chapa anterior a essa, que o Luiz Vicente foi eleito, também no cargo de tesoureiro, o doutor Jorge Sanches, que era o candidato a presidente.
e a doutora Andréa Corrado, que era candidata a vice, foi vice do Luiz Vicente, já era um pouco mais corrido, né? Então, eu ia pedir voto, tá meio sem graça e tal, mas aí depois a gente aprende que é só conversando com o colega, apresentando, as pessoas já conhecem, muitas vezes alguma informação sobre as propostas realmente são conhecidas muito próximas da eleição, mas é isso, as eleições da OAB são muito dinâmicas. E o que foi bom nessa é que não deu para fazer como a gente gostaria, porque foi bom, né? Bom e ruim. Então a gente ia a um escritório com muitos advogados. Geralmente a gente ia ao anfiteatro e fazia a apresentação. Tá vendo? Aí a gente ia ao escritório, tinha 5 advogados e mais 100 online faziam uma transmissão híbrida. Mas mesmo assim foi muito bom, porque fazia muito tempo que eu não encontrava vários colegas. E se não tivesse sido a campanha, não teria encontrado também, né? Fisicamente, pessoas da geração do meu pai, até anteriores à geração do meu pai. Então, e alunos também, né? Alunos também, né? Aluno, né? Ex-aluno, né? Bom, eu tenho 2 ex-alunos na chapa, né? Atual, né? O Alexandre Silveira, que foi meu aluno quando eu comecei a dar aula, em 2003. A Thaís, que se formou, acho que depois, 2007, 2008, não me lembro. E tem vários, né, ex-alunos, vários jovens advogados muito valorosos, pessoal muito bem preparado, muito bem intencionado, muito bem criado por suas famílias também. Então, isso que enriquece a vida, né? Reencontrar quem já conhecia há muito tempo e fazer novos relacionamentos, novas amizades. E eu vou te falar, né? O que eu estou aprendendo pessoalmente com vários advogados novos que eu não conhecia, conheci durante a campanha, que se engajaram, eu vou te falar que eu aprendi nesses últimos 6 meses, o que eu não aprendi nos últimos 6 anos, sobre vários assuntos que eu não... várias realidades, né? Que eu não conhecia. Você fala também na campanha, por que eu pergunto a questão da campanha? Não é um perfil político aqui, não. Eu pergunto porque eu acho que é o assunto que talvez você tenha que resolver, ou que você pensa relacionado a essa profissão, que é valorosa e que a gente vê, eu sempre digo isso, eu digo para as autoridades, a gente vive, aliás, eu ouvia isso anos atrás, quando eu estava na Bandeirantes, há mais de 10 anos, o João Betting falava para mim, Zaca, a gente vive num celeiro jurídico. Ele falava isso direto para mim. Então, eu queria dizer que você fala também que o seu objetivo é grande e ousado. Você quer uma união de classe. Então, Sim. Manda brasa. Vamos lá, doutor. Fala aí o que você quer. Não, o que eu quero é justamente isso. Já estamos procurando fazer. Né? Naturalmente, apesar de ter essa característica de disputa, né? É uma disputa, cada um entende que tem o melhor perfil e as melhores propostas, os melhores caminhos, às vezes, para chegar no mesmo resultado que o outro grupo está promovendo. Então, naturalmente, quando termina uma eleição, é normal que haja ainda, né, uma satisfação, uma insatisfação e tal. Mas qual que é esse sonho, assim, né, meio de Miss Universo, né, paz universal e tal, meio nesse sentido, meio brincadeira nesse aspecto, mas é chamar todos os colegas que estão à disposição, que fizeram parte, entre aspas, dos outros grupos, das outras chapas, para trabalhar conosco, né, nessa atual gestão. Então, é nisso que a gente já vem fazendo. Então, seria muita pretensão nossa entender que nos outros grupos não tem colegas qualificados para exercer funções. Né? Tem vários colegas, não só nas outras chapas, como dos outros grupos apoiadores. Então, muitos apoiadores, que não foram nossos apoiadores, estão integrados já na nossa gestão. Nomeados com cargo, função, não é? Existe uma natural convergência de algumas ideias, alguns ideais. A gente sempre terminou a campanha, mesmo antes, a gente fez um quadro analítico, né, das nossas propostas, as dos outros, vimos o que era igual, o que eventualmente é uma boa ideia que um outro grupo teve, mas se a ideia foi do outro grupo, nada melhor que eles mesmos, né, cuidem disso. Então, o que a gente gostaria, é que realmente a classe, né, já é unida, mas cada vez mais unida.
Porque havendo essa união efetiva, a OAB, os advogados como defensores da sociedade, né, uma entidade tão bem avaliada pela população, pode exercer ainda com mais vigor as suas funções institucionais. Então, é nesse sentido. Tá? Exemplos não vão faltar de colegas que não nos apoiaram e nós tanto apoiamos para cargos estaduais, como estamos incorporando entre os colegas da gestão atual. Então, é nesse sentido que é essa pretensão de cada vez haver mais união. Se quando tiver outra eleição, a gente vê. Doutor Nutê, a gente já tocou no assunto no início, mas só para a gente enfatizar mais, que eu sei que é uma prerrogativa aí da ordem, essa questão que está pegando muito, a gente já comentou no início, de você não ter audiência presencial, mas você já tem algum estudo, alguma coisa, algumas situações para apresentar na questão da tecnologia, o que dá para se fazer, melhorar, o que não dá? Não? A gente tem interesse em participar e vem participando ativamente. E aí, veja, nós temos uma comissão especificamente de direito da informática, né? Então nós temos especialistas para essas questões. Então, que eu estava dizendo? As audiências virtuais são melhores ou piores que as presenciais? Eu penso que tudo que é presencial, né, a verificação, olho no olho, se a testemunha está dizendo sim ou não, aquele próprio ambiente do fórum, né, um tanto quanto solene, se eventualmente a pessoa, talvez pelo vídeo, tivesse tendência a demonstrar mais certeza, talvez naquele ambiente ela talvez não tenha tanta certeza e realmente fala assim, não, isso aí eu não presenciei, não, com tanto detalhe, eu penso que é relevante. Mas nós temos que ver também do aspecto positivo. Veja, bem ou mal, a nossa profissão, apesar de todas as dificuldades, foi uma das que parou menos. Porque o judiciário, mesmo que críticas, né? Críticas sempre há para tudo, porque sempre há o que melhorar, colocou o carro andando novamente. Né? Tivemos, claro, muitos problemas, vários processos, dos processos físicos, né, de papel, ficaram parados mesmo. Né? Aí começou essa correria de tentar, correria no bom sentido, de digitalizar uma grande quantidade de autos. Então, eu ainda penso que uma audiência presencial, ela é mais interessante, principalmente, como eu disse, para o processo onde os fatos, né, são mais relevantes. Então, talvez a área de família, certamente a área trabalhista e também, né, a área criminal. Mas o que eu tenho ouvido dos colegas, né, amigos, né, juízes e outros, que eles não estão sentindo dificuldade em reação da audiência, em prejuízo em relação à realização da audiência criminal. Mas aí tem uma outra questão, né? É o próprio perfil pessoal. Né? Tem gente que se dá bem com a informática, né? Tem gente que não. Né? Isso não é se a pessoa ser melhor ou pior. É uma questão de natural facilidade. Então, a gente ouve relatos de audiência com 10 réus, 30 testemunhas, sendo feita tudo pelo ambiente virtual e todo mundo feliz, os advogados, o promotor, o juiz e tal, certo? Mas há situações em que isso não anda tão bem, não é? Então, isso que eu falo, essa acomodação é que vai acontecer. Eu penso que a tendência será audiências presenciais, não todas, né? Audiência de conciliação, eventualmente, não há sentido você promover todo mundo para o fórum e tal. Presenciais e autos e contato com os magistrados, com os autos todos digitais e contato com os magistrados, na maioria das vezes, talvez pelo ambiente virtual. Você já fez júri, não? Júri eu fiz uma vez só, eu era estagiário, eu fiquei do lado lá, vendo. Muito interessante. A área criminal é apaixonante, né? Você tem uma oratória boa, eu acho a tua oratória boa. A tua oratória, eu trabalhei muito tempo em comportamento, aquela coisa que a gente fala da gente, né? Mas sempre é bom. E a questão da internet, por uma questão profissional, era uma pessoa muito bem relacionada, acabou ajudando
de a gente ficar muito bem mais relacionado no Brasil inteiro, porque hoje com o celular, um equipamento e um pouco você fala com o Brasil inteiro. Então, pra você ter uma ideia, eu entrevistei, tive a oportunidade de entrevistar juiz, doutor Esdras, lá de Bonfim, na divisa da Venezuela, para falar da situação, como é que funciona a situação dele lá, se é precária, se não é e tal. Então, por isso que eu perguntei. Isso é sensacional, né? Vou dar um exemplo. Na própria pandemia, né? Tudo bem, pandemia tinha curso de pós-graduação em andamento aqui na Escola Superior de Advocacia, que a gente tem essa escola superior aqui, funciona aqui em Ribeirão Preto, outras subseções também tem. O professor, que era de São Paulo, ministrou a aula por um sistema online, vendo os alunos levantando a mão, perguntando, é a mesma coisa, não é a mesma coisa? Não, claro que se é diferente, não é a mesma coisa, né? Mas, como seria o custo e qual seria a possibilidade de trazer determinado palestrante para aquela comunicação se fosse só fisicamente? Né? Então, muitas vezes você tem uma autoridade, uma pessoa muito corrida de tempo, não é? Você não vai conseguir falar, você vai no meu estúdio, o cara chega uma hora antes, você fala assim, que hora você pode entrar? Eu posso entrar 8 horas da noite, o cara liga na casa dele sem entrevista. Então, não é a mesma coisa, mas pelo menos você tem, né, essa transmissão de conteúdo. Até essa semana mesmo, e várias outras vezes, a própria Tati, uma outra vez a outra emissora, dá para você entrar e falar? Dá. Estou no escritório, ligo o notebook, passo o link, eu dou entrevista e não só eu, né? Vários entrevistados. Então isso é sensacional. Criou um caminho para vocês da mídia, parecia coisa de ficção científica, né? Quebramos, até a Tati, até quero agradecer a diretoria da Tati, que nós quebramos um paradigma. Não sei se você já viu, mas o nosso programa ele vai pro ar nesse formato de celular, e você tem todas as laterais para você colocar os GC, as informações que você precisa colocar. Doutor, nosso tempo já está no final, eu quero agradecer a nossa audiência, esse pessoal todo aí, você deve ser um cara muito querido aí, porque está todo mundo nos assistindo. Vamos ver a repercussão depois, né? Isso. Eu vou te fazer a última pergunta e encerro literalmente. Eu quero dizer que eu estou com o doutor Alexandre Nutti, ele é o presidente da Ordem nesse triênio, da subseção de Ribeirão Preto, que está assumindo agora, e que a nossa conversa estará hospedada no portal Cartão de Visita News R7, no portal da Rede Brasil de Televisão, no portal do Grupo Tati de Comunicação e no portal do Correio do Papagaio do Sul de Minas, e também, pessoal, vamos lá, no YouTube, estará também no YouTube Cartão de Visita News. Doutor, o Alexandre Nutti, para quem você entrega o seu cartão de visita? Poxa, meu cartão de visita eu gostaria de entregar para todos os advogados da 12ª subseção, mostrar que, né, estou à disposição de todos para que nós possamos ter interlocução com todos os colegas também que estão na gestão, para poder honrar o mandato que nós recebemos, né? E nesse cartão de visita vocês também compreendam que nós temos, né, ciência de que, apesar de termos vencido a eleição, nós não somos unanimidade, não fomos unanimidade. Então temos humildade para ouvir a todos e solicitamos encarecidamente esse retorno de todos os colegas e da sociedade em geral. E também eu gostaria também, se possível, entregar para você e para o canal, pela oportunidade, essa possibilidade de difusão em canais qualificados de aspectos da advocacia, aspectos da OAB, reforça ainda mais o exercício da cidadania no nosso país. Como sempre, sinta-se abraçado, doutor. Obrigado pela sua simpatia. Eu que agradeço, Zacarias. E por ter aceitado essa nossa conversa de pronto, né? E também por ser um cara tão informal, que eu acho que é isso que é importante, principalmente para quem não é do meio. É importante isso, essa informalidade passando esse profissionalismo. Entendeu? Tomara que você consiga aí a fazer andar a ordem de uma forma adequada, como todos tentam, né? Porque, como eu digo, a gente sabe, isso está em tudo quanto é lugar de comunicação,
você tem na sua mão um celeiro jurídico e a gente tem que saber administrar. Tá? Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Até mais. Obrigado pela oportunidade. Estaremos tudo mais aí como conteúdo de informação, que é óbvio. E eu costumo dizer também que quando a gente está na internet hospedado, dependendo do assunto, olha que eu vou te falar, você vai concordar comigo. Poucas pessoas falam isso. Dependendo do assunto que a gente aborda na questão jurídica, que está hospedado na internet, apesar de ser óbvio, a pesquisa na internet acaba dando sustentação jurídica para as pessoas. Muito obrigado. Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigado, viu? Estamos à disposição. Até mais. Boa noite, doutor. Boa sorte, tá bom? Muito obrigado. Obrigado para você também. O ritmo acelerado da cidade não precisa ditar a forma como você vive. Para nós, da Pereira Alvim, qualidade de vida é inegociável. E é por isso que te convidamos a conhecer nosso novo empreendimento, Residencial Alto do Castelo 2. Imagine viver com sua família em um cenário encantador, clima agradável e vista deslumbrante, onde dá para aproveitar bem todos os momentos sem pressa. No alto do castelo, a vida sopra a seu favor. São lotes a partir de 308 metros quadrados para você construir a casa dos seus sonhos em um residencial fechado com espaços de lazer e bem-estar numa das regiões mais valorizadas da cidade. E o pagamento é facilitado, direto com a construtora. Sua nova vida te espera no Residencial Alto do Castelo 2. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais.